Fala galera do podcast, meu nome é Thaleson e hoje nós vamos aprender sobre seleção. Vamos aprender sobre como utilizar if, como utilizar if else, como utilizar if else aninhados. Ou seja, vamos aprender como utilizar condições matemáticas para controlar o fluxo do programa, para não ser necessariamente sequencial. Vamos ver isso na prática. Vamos lá, vamos iniciar. File, new, empty file e vou salvar com o nome codecad04.cpp, pois é um arquivo em C++. Vamos colocar nossa biblioteca IO string, depois use name space std e nossa int main. Tudo bem? Antes de estudar if e else, vamos primeiro entender o que são comentários. Existem duas formas de realizar um comentário em C++. É duas barras ou barra asterisco asterisco barra. Qual a diferença entre os dois tipos de comentário? Nesse, eu estou comentando apenas uma linha. Este é um comentário. E aqui eu posso escrever comentários desse asterisco até esse asterisco. Tudo que eu escrever entre esses barra asterisco vai estar comentado. O que significa dizer que está comentado? Que isso aqui vai servir exclusivamente para um programador ler o código, auxiliar a leitura do código. Ele não vai ser usado efetivamente no processamento. Tudo bem? Por que é que eu expliquei para vocês o que é um comentário? Porque nós vamos ensinando aqui e vamos anotando algumas coisas no próprio código. Vamos lá. Esse programa vai ser o seguinte: eu vou declarar uma variável x, dar um valor para ela, ou seja, esperar que o usuário digite um valor, eu vou dar o valor para ela, e eu vou fazer o seguinte: eu vou usar o if para falar que se o valor que eu dei é um valor positivo ou não. Se for um valor positivo, eu vou imprimir que o valor que eu dei foi positivo. Se for um valor negativo, eu vou imprimir que o valor que eu dei foi um valor negativo. Como é que eu faço isso? Utilizando o comando if. O comando if, a estrutura dele é o seguinte: eu escrevo if, entre esses parênteses eu vou colocar uma determinada condição, e entre essas chaves eu vou colocar quais são os comandos que eu vou realizar caso essa condição seja verdadeira. Para executar, para construir uma condição, eu vou utilizar os operadores lógicos. Quais são eles? O menor, o maior, o menor ou igual, o maior ou igual, maior ou igual, o igual, igual e o diferente. Perceba que tem alguns que são bem semelhantes aos que a gente já conhece, né? Para falar que um número x é menor que um número y, eu uso o menor, o maior também. Aqui, o menor e o maior igual, a diferença era que o que a gente conhece tem um tracinho embaixo, só que quando a gente está escrevendo um programa, nós vamos utilizar uma igual logo depois do sinal de menor ou maior. Para falar que é menor ou igual, vamos utilizar o sinal de menor e depois o igual. Para maior ou igual,
utilizamos o sinal de maior, depois igual. Para perguntar se um número é igual ao outro, nós vamos utilizar o igual igual. Perceba que o sinal só de igual é atribuição. Nós vimos isso nas aulas passadas, né? Só um sinal de igual significa atribuição. Nós, quando estamos querendo saber se um número é realmente igual a outro, utilizamos dois iguais. E para saber se um número é diferente que o outro, nós utilizamos o exclamação igual. Vamos ver isso na prática. Vamos construir esse if aqui. O que é que eu falei? Eu quero dizer se o número que eu dei é positivo, ou seja, x é maior que zero. Se isso aqui for verdade, eu vou imprimir x positivo. E se x for negativo, se x for menor que zero, eu vou imprimir cout x não positivo. Tudo bem? Vamos executar aqui. Vou primeiro entrar com um número que é positivo, por exemplo, 5. O que é que aconteceu? X recebeu o valor 5. Eu perguntei, x é maior que zero? Se for verdade, se x, o valor de x for maior do que zero, executa todos os comandos que estão entre as chaves. Ou seja, só existe um comando, então ele vai executar apenas esse cout x é positivo. Depois, continua a execução do programa, chega nesse outro if, ele vai ver x é menor que zero? Não, porque o valor de x que eu dei foi 5. Se essa condição não é verdade, eu não executo os comandos que estão entre as chaves e passo direto. Tudo bem? Agora vamos executar com um número negativo. Vamos lá. Vou colocar menos 6. O que é que vai acontecer? X recebeu menos 6. X, ele vai perguntar, x é maior que zero? Não, isso aqui não é verdade. Então, ele não vai executar os comandos que estão entre as chaves e passar direto. Depois ele vai perguntar, x é negativo? X é menor que zero? Sim. Então, eu vou executar esse comando, x não positivo, e pular uma linha. Tudo bem? Tudo tranquilo? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar o if e o else. Como é o if e o else, cara? A estrutura do if e else é o seguinte. Eu coloco um if. Se o if for verdade, eu executo o que está entre as chaves do if. Ou seja, se for uma condição verdadeira, eu vou executar o que está nas chaves do if. Se não, eu executo o que está entre as chaves do else. Vamos lá. X não positivo. Vamos executar. Vamos fazer os mesmos exemplos. 5. Eu venho. X é positivo. Por quê? Porque x é maior que zero. Mas, se por um acaso eu entrasse com um valor que não é positivo, por exemplo, menos 4, o que é que ia acontecer? Ele ia verificar, x é maior que zero? Não. Então, o que é que vai acontecer? Eu executo todos os comandos que eu coloquei entre as chaves do else. Muito bem? Agora, vamos ver como eu posso construir uma condição utilizando mais do que uma comparação. Por exemplo,
eu posso querer saber o seguinte. Eu vou dar um valor de x e perguntar: x é positivo e ele é par? Se sim, eu vou imprimir x positivo e par. X positivo e par. X não positivo ou não par. Vamos lá. Como é que eu faço mais de uma pergunta em uma simples condição? Eu utilizo os operadores AND e o OR. O que seria isso, cara? AND é a mesma coisa de um e um OR é a mesma coisa de um OR. Veja, eu estou querendo saber, x é positivo e ele é par? Então, o que eu vou querer utilizar é o AND. Então, vamos lá. X é positivo e par. Como é que eu pergunto se x é par? Uma das formas de perguntar se x é par é utilizando o operador módulo. Vamos ver como funciona o módulo. O módulo é o operador mais conhecido como o resto da divisão. Se eu escrever, por exemplo, 7 por 3, eu vou estar querendo saber o resto da divisão de 7 por 3. Isso aqui vai dar o quê? 1. Então, como é que eu pergunto se um número é par? É simples. Basta você perguntar se o resto da divisão do número por 2 é 0. Se for 0, é porque o número é par. Então, vamos lá. E se x por 2 é igual a 0, lembrando para você ter muito cuidado com esse igual, porque se você está perguntando que se um número é igual a outro, é 2 iguais. Só um igual, a gente viu que significava atribuição. Vamos executar. Vamos testar o número 8. É um número que é positivo e também é um número par, ou seja, as duas condições foram satisfeitas. Agora vamos testar outro número, um que é positivo e não é par, por exemplo, 11. Vamos lá. Ele perguntou: x é positivo? É. Mas x também é par? Não. Quando eu uso o operador AND, todas as minhas condições que eu estou relacionando têm que ser verdadeiras para que a condição final, a condição global, seja verdadeira. Como assim? Se eu estou escrevendo x maior que 0 e x por 2 igual a 0, para esse if acontecer, para os comandos que estão entre a chave dele acontecer, os dois têm que ser verdadeiros. Se eu quiser colocar se qualquer um dos dois for verdadeiro, acontecer o que está aqui, eu utilizo o ou o OR. Quando eu utilizo isso aqui, eu estou perguntando agora: x é maior que 0 ou x é par? Pronto, se x for positivo ou for par, vai cair aqui. Para ele chegar no else, ele tanto não pode ser positivo quanto não pode ser par. Então, x não é positivo e não par. Vamos executar. Vamos escrever um número positivo ímpar, como 7. Ele caiu. Por quê? Porque ele é positivo ou ele é par. Agora vamos colocar um número que não é positivo, mas é par. Vamos lá. Por exemplo, menos 4 é um número negativo, mas ele é par. Mesmo assim, ele vai cair no primeiro if, porque é um ou. Utilizei um ou. Quando eu utilizo um ou,
Se qualquer uma das minhas condições for verdadeira, a condição global também é verdadeira. Tudo bem, pessoal? Agora que nós vimos o if e o else, nós vamos ver como utilizar if e else aninhados. Como assim? Utilizar if e else aninhados significa utilizar if e um else, e no else do primeiro if aqui utilizar outra estrutura de if e else. Colocar outro if e outro else aqui. Isso significa utilizar if e else aninhado, que é utilizar a estrutura de if e else com outra estrutura de if e else dentro da estrutura de if e else anterior. Por que a gente faz isso? Para fazer uma seleção. Se isso aqui cair, executa o que está aqui, né? Se isso aqui for verdadeiro, executa o que está aqui. Se não, faz outra seleção. O que é que eu posso fazer aqui? Ó, se eu utilizar um i aqui, vamos utilizar um end. Se ele for os dois, ele vai ser positivo e par. Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte. Se ele não for positivo e não for par, eu quero saber se ele é só negativo ou se ele é ímpar. Vamos lá. Eu quero fazer outro if aqui dentro. Eu vou perguntar: ele é menor ou igual a zero? Então, eu posso dizer que ele é negativo, né? Que ele é negativo ou zero, que ele não é positivo. Então, vou colocar um cout x não positivo. Em vez desse if, eu vou colocar, ou no lugar desse else, vou colocar um outro if para saber se ele também é, se ele não é par. Como é que eu pergunto isso? Para perguntar se ele é par, eu tenho que perguntar se o resto da divisão é por zero, dá zero, né? Para perguntar se ele é ímpar, é só perguntar se o resto da divisão por 2 é diferente de zero. Como é que a gente pergunta isso? A gente viu aqui em cima, né? Que é o como? Utilizando exclamação diferente. Então vamos lá perguntar. Se o resto da divisão de x por 2 é diferente de zero, então x não par. Vamos lá. Aqui o que é que aconteceu? O que é que eu fiz aqui? Esse negócio parece bem complexo, né? Mas não é. Vamos lá. Aqui eu fiz um if. Um if que se o cara for par ou for positivo e também for par, executa isso aqui. Se não, eu vou executar outra estrutura de if aqui dentro. Se ele não caiu aqui, ou ele não é positivo, ou ele não é par, ou ele não é nem positivo nem par. Tem essas três opções. Então, aqui eu vou fazer um if, dois ifs para saber, será que ele é só não positivo ou será que ele também não é par? Vamos executar aqui. Eu vou entrar agora com um número que é positivo, mas ele não é par, por exemplo 5. O que é que vai acontecer? Ele não vai ser par, então não vai ser verdade o primeiro if, ele vai entrar no else. E dentro do else ele vai executar mais duas verificações. Ele vai perguntar: x é menor ou igual a zero? Não, x não é menor ou igual a zero, x é 5. Aí ele vai perguntar: x por 2, ou seja, o resto da divisão por 2 é diferente de zero? É, porque x é ímpar.
Então ele vai imprimir apenas x não ímpar. Tudo bem? Isso aqui pode parecer bem complexo e complicado e difícil, mas você consegue aprender facilmente resolvendo exercícios. O que é que você vai fazer agora? Você vai ir nos exercícios propostos pelo CodeCAD e tentar resolvê-los um a um. À medida que você vai resolvendo o exercício, você vai pegando prática e com a prática isso aqui vai ficando bem mais simples de se fazer. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.